Então nós temos uma palestra no livro Nos Domínios da Mediunidade. O benfeitor Albério, espírito luminoso, que vem dar um curso no mundo espiritual, vem de esferas superiores. Ele diz assim: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos. Nós partilhamos do pensamento divino, em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual, da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Traduzindo, o oceano é o fluido cósmico, que nos ensina, André Luiz, é a matéria mental de Deus. Tudo o que existe no universo é coagulação do fluido cósmico. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Dá uma olhada para o seu corpo. Tem 50 trilhões de células. E eu não vou dizer o número de átomos que tem. Tudo isso está girando em torno do teu espírito, que o seu espírito é um sol. E tudo isso são princípios inteligentes que estão orbitando em torno de você. Só que tem um detalhe. Tudo isso é feito de fluido cósmico. Então, todos os elétrons do seu corpo são fluido cósmico, matéria mental de Deus. Deus está dentro de você, não está fora. Deus não está lá, porque não tem lá. Não existe lá. Só existe aqui. Tudo que está acontecendo aí com você, tudo está na matéria mental de Deus. Então Ele sabe até o que você não sabe. Não tem não existe fora de Deus. Esse lugar não existe. Da mesma maneira que para um peixe não existe fora do oceano, fora do rio, não existe. É isso que o benfeitor Albério está nos ensinando. E ele diz mais: filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é peculiar. É o que nós já comentamos, que os espíritos não cansam de dizer. Está no livro Mecanismo da Mediunidade e no livro Pensamento e Vida. Cada um de nós tem um ambiente psíquico que é feito da nossa matéria mental, que é nada mais, nada menos que uma transformação do fluido cósmico. Então, até o seu pensamento é artesanato da matéria-prima de Deus. Só que tem um detalhe. O nosso pensamento tem cor, tem cheiro, tem peso e outros elementos imperceptíveis para alguns, mas profundamente perceptíveis para quem tem um mínimo de sensibilidade.
É assim que, quando você entra em contato com alguém cujos pensamentos vibram numa faixa muito densa, você sente até sonolência. As plantas são os seres mais sensíveis. Tem pessoas que, se passarem aqui, tiver planta, morre tudo. O cheiro é insuportável. Toda ideia que você alimenta se transforma numa forma pensamento. Então tem criaturas que estão acompanhadas de várias figuras, mas não são espíritos não, são formas pensamento. É como se fossem bonecos de gesso que o acompanham. Basta que os espíritos cheguem, olhem para o nosso campo mental e eles dizem assim: esse aqui roubou 5.000 reais, trabalha em tal lugar, fez isso, isso e isso, come isso, isso e isso, pensa isso, isso e isso, e está programando isso e isso. Nós temos um exemplo nítido no livro Ação e Reação, no capítulo chamado Débito Agravado, no marido que começa a planejar o assassinato da própria esposa. E o que André Luiz narra? E os Silas, eles chegam, não precisa de testemunha, não precisa de ninguém acusar. Eles chegam perto do cidadão, olham para o campo mental dele, todo o plano dele já está no campo mental. O revólver que ele ia utilizar, que hora que ele queria matar, qual que era o plano, quem que ele tinha pedido ajuda, já estava tudo lá. Agora o mais incrível, assim que tomou forma a ideia do assassinato, a casa dele já estava rodeada de espíritos criminosos e assassinos desencarnados. Eu fiquei assustado. Depois eu fiquei tranquilo. Fiquei assustado, fechei o livro, comecei a olhar pelas janelas do apartamento lá de casa. Depois sabe o que eu percebi? Está nas minhas mãos. O dono dos meus pensamentos sou eu. Sou eu. Por isso que os espíritos dizem: faz uma prece de manhã, faz uma prece antes das refeições, leia uma página, porque a gente toma banho, eu espero, escova dente também, faço votos. Quantas horas nós gastamos por dia para deixar o nosso corpo limpo? Não vou perguntar para as mulheres, que aí, né, gente? Aí não vale. E o nosso pensamento? Quantas horas nós dedicamos para a limpeza e purificação dos nossos pensamentos? Não é? Quanto tempo? E ele é um imã. Ele atrai.